Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. São 10h11 e vamos trazer um pouco de saúde aqui para o nosso jornal, ou mais um pouco, né, de saúde, para a gente falar sobre uma doença que tem aparecido com cada vez mais frequência, não só no noticiário, sendo discutida aí no noticiário, mas aparecido também nos consultórios aí dos médicos, porque a gente está falando do herpes zoster. Houve um aumento de quase 15% em internações, números aí do Ministério da Saúde. Foram mais de 2.300 casos a mais confirmados aí pela pasta. Herpes zoster, que é uma doença que aparece na pele e tem algumas peculiaridades também, e sobre ela a gente vai conversar aqui agora com o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o Dr. Abraão Osta. Como vai, doutor? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Doutor, o prazer é todo nosso. É bom tê-lo aqui com a gente neste feriado. Doutor, eu queria que o senhor explicasse aqui para o nosso ouvinte, quando a gente fala do herpes zoster, que doença é essa, quais são as características relacionadas a ela? Sim, é importante falar que as pessoas conhecem muito o herpes simples, né, que muitas vezes vem no lábio, na região genital, mas os vírus são diferentes. O herpes zoster era antigamente chamado de cobreiro, né, pelas pessoas. Então, ele é causado pelo mesmo vírus que causa a catapora na infância, que é o varicela zoster, e na vida adulta ele fica latente e por alguma situação, por uma baixa de imunidade, ele aparece. Então, existem áreas que ele pode afetar no corpo, como, por exemplo, a região intercostal, que é muito comum, que é no tronco, pode surgir na face também, na região dos olhos. Então, eles surgem umas bolhas, né, que muitas vezes coçam bastante, chega a doer também de forma intensa. A gente fala que a neuralgia que esse tipo de doença causa, ela é muito importante, chega às vezes a dificultar a qualidade de vida da pessoa. Então, doutor, ele afeta a pele e também o nervo. Tá certo. Doutor, quem fala com o senhor é Murilo, bom dia. Bom dia, Murilo. Minha pergunta é o seguinte: além dessa questão da imunidade, há alguns fatores de risco, alguma predisposição genética para algum grupo, pessoas com certa idade, relativa à pele? O que nós observamos nesse período agora, que está ocorrendo um aumento importante aí de alguns estudos mostrando 30%, 15%. Primeiro, o seguinte, o envelhecimento da população, né? A gente sabe que ele é mais comum afetar pessoas a partir dos 50 anos. Então, a população, a expectativa de vida vem aumentando, então isso é um dos fatores. O segundo fator seria o estresse, né? Então, a população que vive, por exemplo, sobrecarregada, com muitas tarefas, dia a dia, a gente vê as pessoas mais estressadas nesse período, então isso abaixa também, enfraquece o sistema imunológico, fazendo com que seja um fator importante aí para o aumento do herpes zoster. O terceiro, eu diria que seria um melhor diagnóstico e registro dessas situações. Então, no passado, muitas vezes isso passava despercebido, as pessoas não procuravam médico, o acesso era mais difícil. Hoje não, o acesso está mais fácil e o diagnóstico, os médicos mais preparados, não só os dermatologistas, mas os clínicos, quem está ali na linha de frente dos plantões também. E, para mim, o principal fator por esse aumento é alguns estudos recentes mostrando a reativação do vírus da herpes zoster com a pandemia do Covid. Então, esses estudos mostram que após essa pandemia, esses pacientes vieram a ter uma reativação dos vírus que estava ali, entre aspas, latente, adormecido. Esse, para mim, foi o principal fator. E a gente tem no Brasil também um problema, que é a baixa cobertura vacinal. Abraão Osta, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia de Minas Gerais. Bom dia, agora é Luciana falando com o senhor. Bom, doutor Abraão, o senhor disse aí sobre algumas causas, né? Um grande trauma,
ali um luto de repente, vários fatores interferem conforme o senhor trouxe pra gente. Tem a questão da vacina e também do tratamento. Bom, de que forma se dá o tratamento, em quanto tempo a pessoa, né, se vê ali livre daquele problema, daquelas dores? Agora, é fato de que uma vez que a pessoa teve, né, seja nas costas, enfim, onde for ali, essa dor ela fica para sempre ou por muitos anos? Se ela, por exemplo, vai tomar banho, o local onde ficou ali aquela lesão, né, onde estiveram ali aquelas bolhas, dá aquela ardência quando um simples pingar de gota d'água ali encosta. Qual que é a real situação? É exatamente isso que a gente fala, Luciana, que daí a importância de instituir o tratamento precoce, 24, 48 horas após o início do sintoma. Por quê? A gente sabe que a gente tratando ou não tratando essa doença, ela vai acabar evoluindo para uma melhora, o quadro da herpes zoster. Porém, o que ocorre é que esses pacientes, ou que demoram a tratar, ou que não tratam, eles evoluem, na grande maioria das vezes, com um quadro chamado neuralgia pós-herpética. Então, o herpes acabou e aquela dor e sensibilidade na área vai persistir ali por muitos dias, e existem casos de pacientes com 6 meses ou mais após o episódio, com esse desconforto, com essa sensação horrível, realmente, às vezes até a água na hora do banho que cai naquela região incomoda esses pacientes. Então, a chave e a importância é de instituir o tratamento com medicamentos antivirais o quanto antes, se possível, 24 a 48 horas após o início dos sintomas. Os medicamentos, existem vários antivirais que combatem bem o herpes zoster, eles são feitos por via oral mesmo. Agora, o tratamento, em algumas situações, você pode ter que associar analgésicos muito potentes para esses pacientes, porque a dor realmente é intensa. E também existem casos de pacientes que não instituíram o tratamento precocemente, que eles precisam fazer depois tratamentos para essas neuralgias com medicamentos com atuação no sistema nervoso central, com remédios muito fortes, com às vezes tendo que fazer bloqueio desses nervos e outras terapias aí alternativas para tratar aí, no caso, a neuralgia e não mais o herpes. Doutor, a gente ouve falar muito, se eu estiver falando uma grande bobagem, o senhor me corrige, é que praticamente todos nós temos no corpo o vírus, tanto da herpes comum como a herpes zoster, e que ele se manifesta de acordo, aí vamos dizer, com a baixa imunidade e outras coisas. Isso realmente é verdade? E uma pessoa que tem episódios de herpes comum, ela é mais propensa a ter a herpes zoster ou não tem nada a ver? Não, são vírus totalmente diferentes, então não é mais propenso, não. Agora, o vírus, praticamente quase toda a população já teve, se não teve a doença, já teve o contato com o vírus. Da herpes simples, por exemplo, então quase a grande totalidade da população tem esse vírus. A parcela da população que não tem, ela já teve contato com o vírus, mas ela tem anticorpos naturais contra ele. E no zoster, a grande maioria da população, ou uma grande parte, já teve também contato com o vírus, e muitas vezes é a catapora na infância que fica adormecida a vida inteira, e lá na frente ela aproveita aí uma baixa da imunidade na vida adulta, por esses fatores que eu falei aí, por vírus de Covid, por estresse, por envelhecimento, por outras doenças que comprometem o sistema imunológico. São 10h20. A gente conversou aqui na Band News FM com Abraão Osta, médico, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, seção Minas Gerais. Doutor Abraão, mais uma vez obrigado, viu, pela conversa aqui em pleno feriado, e até uma próxima. Obrigado, bom dia a todos. Eu quero deixar aí um abraço e parabenizar todos os trabalhadores pelo dia de hoje.